Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 26. Diz assim, verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse, de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, despunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Nós seguimos na exposição desse texto, confiando aí na oração que já foi feita pela irmã Verli. Queria aproveitar aqui para parabenizar os nossos jovens pelo Dia dos Jovens Presbiterianos, né? Muitos jovens aqui no culto da noite, né? A gente fica feliz de vê-los todos. E parabenizar o Luiz Felipe, que pela manhã conduziu com maestria a parte litúrgica do culto, e agora também a Stephanie conduziu muito bem, né? E esses irmãos foram recebidos nos últimos meses como membros da nossa igreja, e eu quis que os dois últimos jovens que foram recebidos, nos conduzissem nesse domingo especial, Dia do Jovem Presbiterianos. Louvamos a Deus, porque a gente vê que a igreja tem futuro, né? Deus tem usado esses jovens, e ambos que conduziram aí têm revelado aí uma capacidade, uma competência para falar. A Stephanie tem que até cortar de vez em quando, mas é uma bênção a gente ter jovens que estão aí prontos para servir da melhor forma ao Senhor. Voltando, né, chegamos nas duas parábolas que completam o capítulo 4, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Quando eu me coloco a pensar sobre esse texto, não me deixa de vir à minha mente, ou à minha lembrança, a figura do saudoso amigo e irmão, o Guilherme, ou Guizão, como o Luiz Felipe falava. Não é você não, Guilherme. Guilherme já pensou que era ele. É outro Guilherme. Quando é saudoso, é porque a gente tem saudade, né, do Guizão. O Guizão, o Cardinale gostava de chamá-lo assim, né? Eu digo que me vem à lembrança o Guilherme porque esse texto foi marcante e importante no discipulado do Gui. Inclusive, foi o texto que serviu de base até para a nossa reflexão, quando juntos nos despedimos do nosso irmão que nos espera junto ao trono de Deus, né? E eu esclarecerei um pouco no decorrer da nossa exposição bíblica sobre por que eu me lembro do Guilherme quando eu leio esse texto. O texto, ou o assunto do texto, é sobre o crescimento do reino de Deus. E como nas demais parábolas que nós estudamos aqui nesse capítulo, eu diria que existe, como eu falei pela manhã, um significado geral, mais amplo, que tem relação direta com o contexto e o ministério de Jesus, especialmente no trato com os seus discípulos, no contexto em que ele contou essa parábola ali, nos dias de Jesus, e tem um significado mais específico, que se a gente ignorar, a gente acaba tendo um prejuízo muito grande em relação à nossa edificação com essa porção aqui das Escrituras Sagradas. E pensando aqui numa contextualização, né, como a gente tem falado desde a primeira abordagem no capítulo 4, que foi a parábola do semeador, que aconteceu no domingo passado, as parábolas elas são narrativas sobre histórias e eventos terrenos que permitem uma analogia, uma comparação com questões espirituais. Nesse caso aqui, especialmente nas parábolas do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós temos aqui comparações relacionadas ao reino de Deus. Se você olhar o verso 10 a 12 desse capítulo, você vai encontrar os discípulos interrogando Jesus a respeito das parábolas, no verso 10, e ele respondendo no verso 11, olha, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora
tudo se ensina por meio de parábolas. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora, esses mistérios do reino de Deus, no que tange aos de fora, são comunicados através de comparações. Não era, meus queridos, o propósito de Deus que aquelas pessoas que ouviam Jesus compreendessem claramente o que Deus estava fazendo por intermédio do Filho, por intermédio de Jesus Cristo. De acordo com o evangelista Marcos, nesse período específico aqui do ministério do nosso Senhor, Jesus se restringiu exclusivamente a ensinar por meio desse recurso linguístico que eram as parábolas. Veja o verso de número 34, o último versículo desse capítulo 4. Veja, desculpe, o último versículo do capítulo 4, não, né? Ainda temos os versos de 35 a 41, que constituem uma outra perícope, uma outra porção desse capítulo, mas o verso 34, que é a conclusão dessas 4 parábolas aqui, diz o seguinte, olha, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que chama muita atenção nessas 2 parábolas que a gente vai tratar agora, que é a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, é que nessas 2 parábolas nós temos uma mudança na linguagem de Jesus. Mostrando claramente que é uma parábola que, como eu disse, se trata de uma comparação. O significado de parábola é comparação, o termo em si, parábola, é comparação. E você olha no verso 26, veja a comparação. O reino de Deus é assim como. Está vendo a comparação? Olha o verso 30. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola, comparação o apresentaremos? Então, meus irmãos, o assunto das parábolas, portanto, é o quê? O reino de Deus. Mas em que sentido? O que essas parábolas ensinam sobre o reino de Deus? As 2 parábolas falam de sementes que são semeadas na terra e apresentam o seu crescimento característico. E é nesse crescimento da semente que Jesus estabelece a comparação com o reino de Deus. Por esse motivo, eu proponho que o tema da nossa exposição bíblica seja o que eu exatamente falei, reino de Deus e crescimento. Isso, evidentemente, dentro daquela estrutura homilética que nós temos trabalhado no Evangelho de Marcos, que é sempre usar 2 palavras para cada porção, para cada perícope deste Evangelho. Então, reino de Deus e crescimento. Evidentemente que as parábolas ensinam sobre o reino de Deus e, de um certo modo, o crescimento do reino de Deus. Do contrário, se eu não usasse 2 palavras, eu poderia propor como tema o crescimento do reino de Deus, porque esse é o assunto que nós vamos ver aqui preponderante nessas 2 parábolas. Agora, o que é o reino de Deus? Olha, existem várias definições congruentes, definições que se afunilam. Muitos estudiosos, grande parte deles, concordaria com a definição de que o reino de Deus são as transformações que acontecem quando a vontade de Deus se estabelece, porque reino de Deus é quando a vontade de Deus predomina, então Deus está reinando, Deus é a autoridade absoluta nesse contexto em que a vontade dele prevalece. Isso significa que quando alguém se converte, o reino de Deus começa a se manifestar nessa vida, porque Deus começa a governar sobre essa vida que se submeteu ao senhorio do Senhor. Só que eu vou pedir licença, para os irmãos que estavam especialmente no culto de semana passada, que acompanharam as pregações e também no culto dessa manhã, porque, como eu disse na introdução aqui, existe o significado geral, mais amplo dessas parábolas, e existe o significado específico. Do mesmo modo que eu disse que nós não podemos ignorar o significado específico, porque traz prejuízo para nós também não podemos ignorar o significado geral, porque tem a ver com o contexto dos dias de Jesus. Então, quando eu falo de significado geral, como eu falei pela manhã, nós teremos que repetir só aquele conceito do que, como Jesus estava falando verdades espirituais de maneira velada, como a gente está tratando aqui, vamos dizer assim, nessa contextualização,
E nós estamos percebendo que Jesus ensinava naquele contexto por comparações para os que são de fora. De manhã, eu trouxe os irmãos de volta à lembrança aquele texto de Isaías 6, a partir do verso 8, onde Isaías diz, na verdade Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala para ele, olha, você vai falar para um povo não escutar, você vai falar para um povo não enxergar. O propósito do ministério de Isaías era juízo, não arrependimento. O propósito do ministério de Jesus nesse contexto é juízo sobre os que estão o rejeitando. Ele não está pregando para as pessoas entenderem, e está claro aqui. Ele explica em particular somente para os seus discípulos, não para as pessoas de fora. Tanto que é o texto que nós lemos, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Isso é importante que a gente entenda, por quê? Porque essas parábolas se relacionam com esse contexto ministerial de Cristo. Como Jesus estava falando das verdades espirituais de maneira velada, tendo em vista existir esse propósito de Deus de juízo sobre aqueles que estavam com seus corações duros nos dias de Jesus, rejeitando o Filho de Deus, quer dizer, os religiosos, hipócritas daquele tempo. Então, os discípulos poderiam ficar confusos sobre a manifestação do reino de Deus. Porque como o reino de Deus não estava às claras apenas para os discípulos que estavam aprendendo com o mestre em particular, mas não estava às claras para todo mundo. Então, eles poderiam ficar confusos e dizer, olha, ora bolas, se o Messias está presente entre nós, se o Messias está conosco, por que não vemos o reino de Deus se estabelecer? Por que ele não estabelece o reino de Deus? Por que está tão velada essas questões relacionadas ao Messias? E é nesse sentido que Jesus, então, vem acalmar o coração dos seus discípulos, apontando para o fato de que havia um tempo certo para que o reino de Deus se manifestasse de forma especial e maravilhosa. Havia um tempo específico, um tempo estabelecido para o quê? Para a colheita. Então, ele usa essas figuras para mostrar ao pessoal, é o seguinte, o reino de Deus é como uma semente lançada. Essa semente vai crescer, essa semente vai desenvolver estágios, espiga, grão na espiga, grão maduro na espiga. O reino de Deus é uma sementinha, um grãozinho de mostarda que vai crescer e vai se tornar uma árvore grande, só que tudo ao seu tempo. E Jesus poderia dizer para eles, e são vocês que vão fazer isso acontecer. Porque a gente sabe que a maioria daqueles discípulos, especialmente os apóstolos, que foram os encarregados de que os gentios fossem como essas aves que se aninham no arbusto de mostarda. Só que isso ao seu tempo. E eu estou falando ainda, irmãos, do significado geral. Jesus está confortando, consolando os seus discípulos, dizendo para eles assim, calma, tudo tem um tempo, não fiquem apavorados, não fiquem ansiosos. E o que a gente vai falar nessa noite tem a ver um pouco com isso também. Pode ser até que aqueles que semeariam o evangelho com seu próprio sangue, por exemplo, os apóstolos que estavam recebendo o ensino de Jesus, os primeiros discípulos, aqueles ali, não viessem a colher esses frutos que Jesus fala, ou essas espigas que Jesus fala. Porque a colheita viria no tempo certo para isso. Esse tempo, como eu falei, que os gentios se converteriam e o reino de Deus seria estabelecido espiritualmente, não no desenho e na conformidade dos religiosos que rejeitaram Jesus exatamente por não entenderem as coisas espirituais, porque o mistério de Deus, o mistério do reino de Deus é revelado a vocês, mas os de fora, tudo se explica ou tudo se ensina por parábolas. Pois bem, irmãos, tratando resumidamente, então, desse significado geral, a gente pode ir agora para o significado específico, que tem a ver com os detalhes dessa parábola, que são capazes de nos permitir aplicações, que promovem edificação, arrependimento, transformações importantes na vida de cada um de nós, ou deveriam. Então, vejamos, a primeira lição que nós aprendemos com essas parábolas, nos versos 26 a 29, que é a parábola da semente, o reino de Deus tem um crescimento natural. O reino de Deus tem um crescimento por estágio. O reino de Deus tem um crescimento com propósito. Veja, em primeiro lugar, o crescimento natural. Disse ainda, verso 26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra.
depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E olha o verso 28 como começa: a terra por si mesma frutifica. A palavra grega aqui, que é traduzida esse por si mesma, quer dizer, autonomamente, mas a palavra grega, o verbo é automate. Automate. Você lembra de quê? Automático, ou automaticamente. A terra automaticamente frutifica. Meus irmãos, é muito misteriosa a ação de Deus na vida de cada um, de cada pessoa. E nessa parábola aqui, Jesus diz que a vontade de Deus na vida de cada um acontece de um modo natural. Parece indicar que envolve aí uma vontade soberana de Deus em relação àquela semente que é lançada. Parece que a verdade, proveniente da soma das informações presentes aqui, especialmente nesses versos 26, 27 e o início do verso 28, é de que o crescimento da semente não tem a ver com o semeador. Esse é o ensino. O crescimento da semente não tem a ver com o semeador. O papel do semeador se resume a semear. Veja, ele semeia e vai dormir. Está aí no texto, olha, como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse. O que você tem a ver com o crescimento dessa semente? Você é apenas o semeador. Isso nos lança para o texto exato que a Stephanie nos conduziu à leitura neste culto, de 1 Coríntios 3, 6 a 9, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, a planta, quer dizer, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós estamos apenas cooperando, lançando a semente. Agora, a lavoura é de Deus. Quem constrói o edifício é Deus. Ou seja, é o mesmo princípio que nós vemos aqui na parábola. O semeador lança a semente à terra e vai dormir. Eu plantei, o Apolo regou, o crescimento veio de Deus, é aquele que planta ou aquele que rega, não é nada, mas é Deus que dá o crescimento. O texto diz aqui claramente que o homem que lançou a semente, ele foi dormir, se levantou, continuou a sua rotina. Veja, dormisse, se levantasse, é aquela rotina assim, ó, dorme, levanta, noite, dia, passa o tempo e ele cuida da vida. Enquanto isso, o que está acontecendo? A semente que ele lançou está crescendo, está brotando. E isso denota um aspecto de profunda passividade de quem foi chamado para semear. E mesmo, eu diria, de ignorância quanto ao processo. Por que ignorância? Porque o texto diz que nós não sabemos como é que essa semente germina. Veja o final do verso 27. Não sabendo ele como. Isso nos indica que a maneira como a semente frutifica, a maneira como a semente brota, a maneira como a semente tem o seu crescimento na terra, voltando à parábola do semeador, no coração das pessoas, isso é algo entre você e o Espírito Santo, isso é algo que o Espírito Santo faz com você. Eu não posso fazer nada. Eu venho aqui, lanço a semente, e qualquer um de nós, porque não é só o pastor, o semeador é aquele que tem, como eu disse pela manhã, a chama, a luz da graça acesa no coração e brilha no mundo. Então, nós apenas lançamos essa semente. Muitos que crescem na igreja, recebem muita semente, recebem cuidados especiais, atenção, e você olha para essas vidas e o reino de Deus não é visto. Outros receberam bem menos semeadura, mas sem sabermos como. Há um crescimento repentino, impressionante do reino de Deus na vida dessas pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma comparação. Pessoas que crescem ali na igreja recebendo semente o tempo todo, e cuidados. E não brota, não frutifica. Outros que estavam longe, receberam a semente, está produzindo a 30, a 60, alguns a 100. Por quê? Como é que funciona isso?
Como é que funciona essa semente no solo? O semeador não sabe como, e você não sabe como. Isso está dentro da providência soberana do Senhor na vida de cada um. A semente se comporta diferente em cada solo. O parábola do semeador que nós tratamos no domingo passado fala de 4 solos. Só um. Só a terra boa. Os outros 3, a semente não vingou. Será que é tão difícil entender que isso é algo relacionado à soberania de Deus e é uma total passividade humana? Isso está claro em toda a Escritura, que isso pertence a Deus, esse frutificar dessa semente. Em João 3, verso 8, Jesus diz que o vento sopra onde quer. Assim é todo que é nascido de Deus. Não sabemos para onde vai, nem para onde vem, mas o vento vem só para onde Deus quer. É na terra que Deus quer. É do jeito que Deus quer. O papel do semeador é apenas semear e nem se importar com o crescimento. Quando eu era jovem, imaturo e não conhecia claramente as verdades da palavra de Deus com mais sabedoria, eu ficava incomodado às vezes com alguns resultados. Mas quando você vai tomando conhecimento de que você apenas planta, resultado não tem a ver com você. O que tem a ver com você é a fidelidade do dispenseiro, isso sim. É você entregar aquilo que realmente é a palavra. Agora, o que Deus vai fazer? Meu irmão, o semeador que foi dormir. Então, muitas vezes você se ilude achando que aquele seu amigo, seu filho, seu parente vai se converter por causa das suas habilidades. As suas habilidades linguísticas, a sua habilidade intelectual, os seus argumentos. Meu irmão, o camarada aqui vai dormir e a terra por si mesma frutifica. O negócio está na terra, não está em você. A terra lá e no poder da semente, que cai na terra e frutifica. E o que vem a partir disso é exatamente essas lições, porque isso vai nos humilhando, porque como semeadores ou pregadores, como eu disse, a nossa inteligência, a nossa oratória, outras habilidades não garantem o nosso sucesso. Sempre dependeremos de Deus para dar o crescimento naquilo que foi semeado. Eu passo a pensar um pouco nas aplicações envolvidas até essa parte da parábola. Primeiro, essas comparações relacionadas ao reino de Deus e esse crescimento natural da semente, ela conforta e humilha o semeador. Conforta dentro disso que eu falei, porque nós somos apenas cooperadores, como diz o apóstolo Paulo. Somos chamados a aprender que quem dá o crescimento é Deus. E às vezes nós nos iludimos, pensando que algo espiritual genuíno pode acontecer na vida das pessoas, ou mesmo nas nossas próprias vidas, por causa da nossa competência, por causa da nossa habilidade, por causa da nossa dedicação. Quando, na verdade, os resultados espirituais genuínos, o crescimento espiritual genuíno depende diretamente da ação de Deus. Nós apenas cooperamos. A parte decisiva vem dele. Ele que faz a lavoura crescer. Ele que faz a lavoura multiplicar. Ele que faz a lavoura dar o fruto. Ele é que ergue o edifício, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando eu digo que conforta e humilha, conforta por quê? Porque eu sei que o meu trabalho é semear. Humilha por quê? Porque eu vejo que não depende nada da minha competência. Você não é nada nessa história, mas é Deus quem dá o crescimento. Agora, porque você lida com algo poderoso, você tem toda a esperança em quem Deus é e o que a palavra dele é. E por isso você se anima, você se sente confortado pelo poder que há na palavra de frutificar na terra. Ressalta-se nesse texto também, até aqui, a vocação eficaz, né? Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem os meus passos, e não tem dessa. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz.
Então não tem dessa, a ovelha não pode negar a voz. Acho que estamos com algum problema no microfone. Depois os irmãos dêem uma olhada, pelo menos para mim aqui. Voltando, meus irmãos, às nossas reflexões aqui, às nossas aplicações, a nossa compreensão de que sem a atuação do Espírito Santo não há a menor possibilidade da semente germinar. Não há possibilidade de fazermos a semente frutificar. O poder não está em nós. A semente frutifica, como diz o texto, por si mesma. Temos que aguardar, lembrar que se Ele que faz frutificar, a Ele devemos recorrer em relação às sementes que nós temos espalhado, para que a terra seja boa, para que a terra frutifique. Mas, além desse aspecto da terra produzir por si mesma e não ter a ver com a habilidade do semeador, o verso 28 nos chama a entendermos a questão do estágio. Veja que a terra por si mesma frutifica, verso 28, e diz que primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Lembra que na parábola do semeador falou sobre produtividade, diferentes níveis de produtividade, né? 30, 60, 100. A Vilma me mandou uma mensagem no começo da semana: pastor, a palavra foi boa. Eu falei: Vilma, que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu queria estar ao menos nos 30. Porque, de fato, existem diferenças claras. Deus trabalha na vida de cada um de um jeito, e é isso que a gente está falando aqui. A semente vai ali, ela aterra por si mesma, e dentro da providência e soberania, e naturalmente, pelo poder de Deus, ela frutifica. Agora, nessa parábola, Jesus nos conduz para a percepção de um crescimento do reino de Deus que se dá processualmente, evidentemente que tem a ver com essas diferenças ressaltadas nas duas parábolas, para que nós não entendamos que existe um projeto, um propósito e um realizar de Deus diferente na vida de cada um. O texto nos aponta aqui para esses 3 estágios, né? Erva, espiga e grão cheio na espiga. E isso pode significar que no processo de estabelecimento, do crescimento do reino de Deus na vida de alguém, existe o começo, a erva, o meio, a espiga, e o fim, que é a espiga granada, o grão cheio na espiga. E os crentes podem ser comparados com a erva, que seriam aqueles que acabaram de receber a palavra, que iniciaram um processo de transformação, onde já se pode perceber que a semente não foi levada pelos pássaros, não foi pisada pelos homens. Ela encontrou um lugar. Não se pode tratar a erva como se fosse uma planta crescida. É necessário que se tenha um cuidado diferenciado em cada um dos estágios. Pergunta para você ver um agricultor, o jeito que ele trata quando a planta cresceu, mas ainda não tem espiga, é de um jeito. Quando ela já tem espiga, é de outro. Quando ela já tem a espiga granada, já mete a foice. Então, cada estágio é tratado de um jeito. E os agricultores têm essa sensibilidade de tratar as lavouras de forma diferente em cada um dos seus estágios. A erva é cuidada, enquanto a planta madura é cortada, como eu disse, só um exemplo. Uma vez que a erva cresce e vira uma planta adulta, pode-se perceber que ela produz a espiga. E esse momento é extremamente delicado, porque na ânsia de experimentar o fruto, alguns acabam precipitando, colhendo antes do tempo. Se desaponta ao perceber que o fruto colhido antes do tempo não estava pronto, não é doce, não tem o tamanho, o peso ideal. Nessa fase do processo é que costumam haver as precipitações, como eu disse. É preciso que se entenda que nesse processo de crescimento, estabelecimento do reino de Deus, a vida das pessoas deve se respeitar as diferentes fases e não haver precipitações. O apóstolo Paulo foi tão cuidadoso com isso que ele alertou Timóteo, o bispo de Éfeso: olha, não coloca a mão na cabeça de alguém antes da hora. 1 Timóteo 5:22, não imponha precipitadamente a mão na cabeça de ninguém. Por quê? Tem o tempo. Ele diz: o presbítero não deve ser neófito, quer dizer, novo na fé. Tudo tem um tempo de Deus. E a gente percebe que no reino de Deus, muitas pessoas querem apressar os processos. Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo debaixo do sol. E a gente precisa aprender a lidar com o tempo de Deus no que tange as questões espirituais, porque isso é indispensável para o nosso equilíbrio. O grão cheio na espiga se alcança após todo um processo de crescimento, de amadurecimento. O triste
é que nessa ânsia de apressar as coisas, muitas práticas agrícolas induzem a um processo de maturação e eu estou cansado de comprar laranja pedrada. Eu estou cansado de comprar manga sem gosto. Por quê? Porque coloca uma substância ali para acelerar o processo e não dá certo. Você compra e você fica bravo e não vou comprar mais. Então, essa questão de respeitar o tempo é muito importante. Algumas perguntas podem ser feitas a partir dessas considerações. Porque há, sem dúvida nenhuma, inúmeras aplicações para a nossa vida que eu estou já colocando enquanto a gente está falando. Mas pense comigo, até quando eu vou ser erva? Em muitas vidas parece que o reino de Deus não amadurece, fica ali, não dá fruto, não vai para frente. É uma vida cômoda, não há uma evolução espiritual perceptível. Quando, à luz desses textos, nós vemos que essa evolução existe estágios, existe 30, existe 60, existe 100, existe erva, existe espiga granada. Se não há essa percepção de evolução, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual. Precisamos pensar que há um propósito maior do que simplesmente ser erva. Precisamos chegar no fruto. Precisamos estar vivendo em constante amadurecimento, porque há um propósito. E a gente precisa se perguntar, será que eu tenho desrespeitado o tempo de Deus, buscado acelerar processos que não fazem parte da minha responsabilidade? O semeador foi dormir. O texto diz que em relação ao crescimento, à maturação da semente, o semeador não tem participação. Ele segue a sua rotina, a sua vida. Então, faz a sua parte, semeia, confie, espere o tempo de Deus para colher. Porque se Ele deixar você colher, que ótimo, mas às vezes a colheita vai vir lá na frente. Às vezes você planta para outros colherem. E eu falo nas relações, muitas mães ficam muito apreensivas, e a gente entende perfeitamente, meu filho não converte, tal, estou orando faz não sei quantos anos e tal, não queria partir sem ele converter, meu irmão, minha irmã, ora. Semeou, ora. E se você partir, parte em paz, porque talvez quem vai colher é outro. Eu, como pastor, vejo pessoas me procurarem depois, mais velhas, falar, não, minha mãe me ensinou, e agora que eu entendi que é esse o caminho, tudo tem seu tempo. O verso 29 nos fala de propósito. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quando o grão atinge o tamanho e desenvolvimento adequado, ele é colhido, ele é cortado, ele cumpriu o seu propósito. Isso não significa necessariamente que quando atingimos a maturidade espiritual, necessária, a gente vai morrer. Não, porque é ceifado, pronto, morri. Não é isso. Na verdade, significa que o nosso processo de amadurecimento se dá com um determinado propósito. Os irmãos Luiz Felipe e Abreu vai ter que ajudar eles aí a ajeitar aqui. Pelo menos se tiver ok aí para trás, para mim aqui está bem ruim, mas se tiver ok aí, dá para lidar. Mas voltando aqui, irmãos, significa que Deus vai realizar na nossa vida o que Ele planejou, vai cumprir o fim que Ele preparou para cumprir. Quer dizer, você vai chegar na espiga granada, na maturidade que Deus planejou. Há um ditado que diz que os bons morrem cedo. É evidente que, como eu falei, não se trata de uma regra, mas a verdade é que muitas pessoas, ao atingirem essa maturidade, ao atingirem essa produtividade, elas já estão prontas para partir. Elas partem no auge da sua maturidade. E quando já estão granadas, já estão prontas. Outras estão granadas e estão aqui para oferecerem frutos para as pessoas. O fato é que você jamais irá ser ceifado antes de Deus cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida. Jamais vai se adiantar essa ceifa, essa colheita, se Deus tem um propósito determinado. A parábola contada por Jesus nos permite considerar a realidade de que aquele que foi alcançado pelo reino de Deus passa pelos esses estágios, chega no dia da colheita pronto, e que ao seu tempo oferecerá, através da sua vida, como eu disse, esse fruto granado, vai servir de bênçãos para outras pessoas. E aí vem a lembrança do Guilherme. Eu não sabia que
esse texto que foi tão importante no começo da caminhada cristã do Guilherme, e eu lembro que dos textos que a gente trabalhou, né, no discipulado, a partir de uma escola bíblica de férias que a Eileen realizou aqui na igreja, eu não sabia que se tornaria também o texto e o retrato da própria vida do Guilherme. Alguém que foi ceifado no auge da sua produtividade. Alguém que foi ceifado enquanto servia aos irmãos e oferecia os seus frutos através da sua dedicação na obra de Deus. Mas ele estava pronto. Tinha espiga granada. Que nós também estejamos encontrados prontos no momento da colheita, porque esse é o propósito de Deus. E o fato é que, quando Deus nos chamar, aqueles que estão dentro do propósito de Deus, Ele vai nos chamar quando o grão estiver maduro, quando estiver na condição adequada. A segunda parábola traz um aspecto relacionado ao crescimento do reino de Deus, ou um outro aspecto. Primeiro, então, vimos que o crescimento do reino de Deus, ele se dá pela providência de Deus, natural, ele se dá por estágios, ele se dá com propósito. Agora, a gente percebe que ele começa insignificante e ele se torna contagiante, aos versos 30 a 32, que vai nos falar que o reino de Deus pode ser assemelhado com um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. É mesmo? Quem acha que o grão de mostarda é a menor semente de todas, levanta a mão. A Vilma, a Edileuza, a Stephanie, a Bia, o Rafa, foram os que tiveram coragem. Quem acha que o grão de mostarda não é a menor semente de todas a terra? O Cardinale aqui levantou, Mateus ali e tal, outros ficaram no centrão, isentões, né? Querendo polarizar a igreja aqui, né? O mundo já está todo polarizado. Irmãos, não, nós não somos nem de lá nem de cá, né? Não somos centrão, não, nós somos do alto, povo do alto, né? Não é o povo da direita nem da esquerda, não, o povo do alto. E aí, a gente olha aqui para essa afirmação de Jesus, e alguns podem falar, não é, e de fato, cientificamente falando, o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes. Pronto, a Bíblia errou, né? A Bíblia tem erro. Na verdade, quem tem erro é você. Quem tem erro é quem não é cuidadoso na interpretação bíblica. Jesus não está falando aqui, isso aqui não é um artigo científico, isso aqui Jesus está comunicando com pessoas do seu tempo, na cultura de Jesus, naquele período, no conhecimento das pessoas, dos discípulos e geral e comercial nos dias de Jesus, essa era a menor medida. Se na comercialização de ouro, né, o grão de mostarda era referência para uma pepita, para o mínimo que poderia ser comercializado. Então, se conversava comercialmente nesse sentido, considerando o grão de mostarda, a semente de mostarda, como a menor, né, de todas as sementes, comercialmente falando. Então, o propósito de Jesus usar o exemplo do grão de mostarda era mostrar que o reino de Deus, embora na nossa visão possa parecer pequeno, possa parecer tímido, o seu crescimento é surpreendente por causa de quem Deus é, por causa de quem está por trás da semente. E a gente que anda pela vista, às vezes você não acredita, não enxerga o que pode acontecer a partir de uma simples e humilde semente. O que pode acontecer de uma simples reunião na igreja de Jerusalém. Mas ali naquela simples reunião de portas fechadas, o Espírito Santo desceu. E a partir daquela simples reunião de oração em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo mundo, e a palavra de Deus se espalhou por todo mundo, e o arbusto cresceu, e as aves vieram se aninhar pelo poder que há no Espírito de Deus. Pelo poder que há em Deus de fazer o seu reino crescer e cumprir o propósito que tem. Como o texto diz, que ela cresce e vira a maior de todas as hortaliças, diz o verso 32. Então é importante se alertar para o texto que a Stephanie leu durante o culto, Zacarias 4:10. Não devemos desprezar os humildes começos. Aquele que despreza os humildes começos vai se surpreender, vai se encantar com aquilo que pode acontecer pelo poder de Deus. Irmãos, uma semente pode ser o início de uma grande colheita. Um grande alto carvalho começa de uma noz. Uma criança pode ser o início do frutífero trabalho. Não desprezemos os humildes começos.
Essa nossa pequena comunidade aqui no Alto da Lapa, da qual nós fazemos parte, pode ser só o começo de uma grande obra que Deus vai realizar. A gente já atravessou o Atlântico. Esse mês, para a glória de Deus, nós fomos colocar pavimento numa igreja lá em Angola, que os irmãos estavam reunindo no barro, porque era terra batida. Quem nós somos para fazer isso? Nós não somos nada, mas o Deus que nós servimos, Ele é dono e Ele é a fonte de toda a provisão que nós precisamos para realizar a obra dEle. E quando nós olhamos para essas parábolas, é isso que Jesus está dizendo, olha, não subestime o poder de Deus e o que Deus pode fazer de pequenas coisas. Às vezes a gente pode sentir que o reino de Deus é pequeno se a gente compara a forças que moldam a sociedade, né, ideologias, forças políticas, forças econômicas. Irmãos, nós nunca teremos unanimidade. A gente sabe que muitos são chamados, poucos escolhidos. O povo de Deus será perseguido. Mas saiba que, do mesmo modo que a gente vai, de maneira discreta, sutil, o reino de Deus vai continuar crescendo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque quem garantiu é Jesus e tudo que Ele falou se cumpre. Ele é a verdade, o caminho, a vida. Vamos avançar, porque não somos daqueles que retrocedem. Não desanimemos diante das dificuldades, porque o crescimento vem de Deus. E pode parecer pequeno, mas uma vez semeada, verso 32, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, deita os ramos, se espalha, aves vêm aninhar-se à sua sombra. Meus irmãos, essas duas últimas parábolas desse capítulo nos apontam para dois significados. Como eu falei, o geral e o específico. O geral tem a ver com os dias de Cristo, um esclarecimento para aqueles discípulos ali, de que havia uma relação dos propósitos de Deus e o crescimento do seu reino, que estava sendo estabelecido e que cumpriria o cronograma da agenda de Deus. O significado específico tem a ver com essas várias importantes implicações em nossa vida, na nossa compreensão espiritual. Quer dizer, primeiro, o princípio da naturalidade. É Deus quem faz as coisas acontecer no que tange aos aspectos espirituais e não nós. Dele é o querer e o realizar. Baixa a bola, confie em Deus que Ele vai trazer ao seu tempo aquela semente frutificada. Segundo, precisamos considerar e respeitar o tempo de Deus, os estágios de crescimento espiritual nas nossas vidas e na vida das pessoas. Não exigindo mais do que elas podem oferecer, com muita paciência, longanimidade, entendendo que existe erva, existe espiga e existe grão maduro na espiga. Deus tem um tempo determinado para cada um, não adianta querer acelerar as coisas. Terceiro, o propósito precisa ser almejado. O propósito é a espiga granada. Então, embora Deus conduza esse processo de maturação, precisamos ter em mente o propósito final, que é a maturação. A dependência de Deus não pode gerar um comodismo da nossa parte. Porque é Deus que faz, então eu vou esperar aqui tranquilamente. Não, você sempre tem que lembrar que há um propósito. A consciência de que Deus conduz não te traz comodidade, ela te traz conforto e esperança. Mas você saiba que existe aquele propósito final e precisamos chegar lá. E isso deve sempre ser o nosso incômodo. Jamais devemos duvidar do que Deus pode fazer. Devemos sempre lembrar de quem Ele é. Jamais despreze os humildes começos. Zacarias tem razão. Ouvi certa vez de que quem começa algo já fez a metade, porque a outra metade é terminar. Então, se você começou, a metade já está feita. Agora, a outra metade que falta, a gente termina. E para a gente que depende dessa outra metade, que é Deus, a gente só começa lançando a semente. A outra metade é que é garantida. Essa primeira metade que é duvidosa, por causa da nossa lentidão, da nossa incapacidade e incompetência, que deixamos de semear muita coisa e por isso deixamos de colher. Agora, se a outra metade depende de Deus, aí eu descanso. Que possamos contemplar os humildes começos pelos olhos da fé, por causa de quem Deus é. Amém.